Bom, dando sequência aqui no nosso curso de processo de enfermagem, vamos falar hoje de processo de enfermagem em si. Vamos descobrir hoje quais são as 5 etapas do processo de enfermagem de forma atualizada, tá? Lembrando que o processo de enfermagem, junto com essa atualização do início do ano de 2024, ela foi atualizada. A gente tem uma atualização do processo. Então, o processo anterior aí já não vale mais para você aí, enfermeiro brasileiro, tá? Então, só dando aquela relembrada, né, nós temos a escolha da teoria de enfermagem para que a gente consiga aplicar o processo de enfermagem na nossa prática, tá? E por que tem que escolher a teoria? Para a gente conseguir visualizar as mudanças feitas, né, pelas teorias na nossa prática profissional. E já com a escolha dessa teoria feita, nós partimos aqui para o processo de enfermagem. O processo de enfermagem ele é composto por 5 etapas interrelacionadas, interdependentes, recorrentes e cíclicas. Nossa, que interessante, Fabio. O que isso significa? Não entendi. Vamos lá. Interrelacionadas. As etapas do processo de enfermagem são relacionadas umas às outras. Eu não consigo fazer o diagnóstico de enfermagem se eu não fiz uma boa avaliação de enfermagem. Eu não consigo realizar a implementação de enfermagem se a avaliação não foi feita. Elas são interdependentes justamente por isso, porque eu preciso de informações aqui no meu diagnóstico que foram feitas aqui na avaliação. Eu preciso avaliar a evolução de enfermagem de informações que foram realizadas aqui na minha avaliação. Então, elas dependem umas das outras também. Elas são recorrentes. Então, elas acontecem de forma muito frequente, tá? Então, elas recorrem, por exemplo, à avaliação de enfermagem, vamos lá para o diagnóstico de enfermagem, vamos para o planejamento, para a implementação para evolução. Da evolução eu voltei para onde? Lá, para o diagnóstico. Aí depois fui para o meu planejamento de novo, voltei para a evolução, fui para a avaliação. Então, elas são recorrentes, elas sempre estão retornando, tá? E cíclicas, a gente aqui com uma definição muito parecida, é porque elas estão sempre neste caminho, tá? Não necessariamente nessa ordem, não necessariamente na ordem. Pode ser que o Fábio não queira utilizar, por exemplo, 1, 2, 3, 4 e 5, as etapas, mas sim mudar essa ordem dependendo da necessidade. Isso eu trago, por exemplo, exemplos na emergência. Na emergência, por exemplo, você não faz uma coleta de dados, uma avaliação de enfermagem perfeita junto ao seu paciente, pois você não tem tempo para isso. Você tem que partir para o quê? Muitas vezes para ação, tá? Identificar rapidamente algumas coisas na avaliação e partir para cá, direto. Pulei aqui, ó, pulei aqui. Depois eu volto para onde? Volto para cá, para recuperar meu tempo perdido. Vamos fazer aqui diagnóstico bonitinho, sabe? Então, isso tem que ser mexido, mas elas sempre estão neste ciclo, tá? Junto ao paciente. E quais são essas etapas, afinal de contas, né? A gente brinca com a ordem dessas etapas, mas quais que são as etapas? Nós temos a avaliação de enfermagem como etapa 1, tá? Antigamente se chamava histórico de enfermagem, agora não se chama mais assim, se chama avaliação de enfermagem, a etapa 1, tá? O que eu faço nessa avaliação de enfermagem? Anamnese, exame físico, análise de exames laboratoriais, exames de imagem. Eu vou coletar informações sobre o estado de saúde dessa pessoa, seja com ela, seja com prontuário, seja com familiares, para que eu consiga fazer o que com essas informações? Eu chegue em diagnósticos de enfermagem. Etapa 2. Fazer diagnósticos de enfermagem. Dar nome aos problemas que este paciente tem. Eu coletei dados, vi quais são esses problemas, agrupei esses problemas em grupos menores e dei nomes a esses grupos de problemas. Isso é o diagnóstico de enfermagem. Pegar esse diagnóstico de enfermagem e para cada diagnóstico eu tenho que traçar uma meta, traçar um plano. Aonde? No meu planejamento de enfermagem, minha terceira etapa do processo de enfermagem. Com este plano traçado, precisarei do quê? Colocar algumas práticas em ação para que eu consiga reverter, chegar na minha meta de enfermagem. Através do quê? Da quarta etapa da implementação de enfermagem. Vou implementar este cuidado, e aí em diversas esferas, mas vou implementar este cuidado. E depois dessa implementação eu preciso o quê? Olhar para trás e ver, deu certo? Não deu certo.
Se não deu certo, por que não deu certo? O que não deu certo? Aonde? Na minha evolução de enfermagem, que não aqui estamos falando da evolução escrita, tá? Porque de forma escrita a gente pode fazer uma evolução de enfermagem e uma anotação de enfermagem. Sendo que a evolução de enfermagem é feita exclusivamente privativamente por enfermeiro, a anotação de enfermagem é feita por auxiliares técnicos e enfermeiros, tá? Não estamos falando disso, a gente está dando o nome para esta avaliação, para esta forma de pensamento crítico sobre os problemas ou sobre o processo de enfermagem que a gente acabou de fazer. Esse ato de pensar criticamente sobre o processo de enfermagem que já passou, se chama evolução de enfermagem. Mas também existe um documento chamado evolução de enfermagem, tá? Bom, mas vamos falar um pouquinho sobre a avaliação de enfermagem, que é a nossa primeira etapa, né? Eu falei para vocês que a gente vai coletar dados, tá? Compreende o quê? Coleta de dados subjetivos, ou seja, uma entrevista conjunto ao meu paciente, e dados objetivos, que seria o exame físico. Subjetivo por quê, Fabio? Porque eu não tenho como comprovar. Ele está me falando que é isso. E eu tenho que acreditar. Afinal de contas, ele é o doente, ou ele é a família do doente, e assim por diante. E os objetivos, aí sim, eu estou vendo com os meus próprios olhos, estou realizando o exame físico e chegando em conclusões. Estou vendo, de fato, com os próprios olhos. Bom, essa coleta de dados ela pode ser inicial e contínua, pertinente à saúde da pessoa, da família, coletividades e grupos especiais, tá? Então, já vamos deixar uma coisa aqui pré-estabelecida. Toda vez que eu falar paciente para você, nesse curso, a gente vai estar falando de uma pessoa, um indivíduo só, de uma família, grupo de pessoas, coletividade, né? Ou grupos especiais, que seriam grupos especiais de pessoas. Grupo de grávidas, grupos de diabéticos e assim por diante, tá? Então, quando a gente fala paciente no âmbito de processo de enfermagem, de sistematização da assistência, NANDA, NOC, NIC, toda vez que a gente fala a palavra paciente, pode ser que seja mais de um paciente, pode ser que seja a família do paciente, pode ser que seja só o cuidador dessa pessoa, pode ser qualquer pessoa ou grupos de pessoas, tá bom? Então, toda vez que eu falar paciente, já imagina. Se na sua cabeça você estava pensando num grupo, continua pensando porque pacientes pode ser também. Então, vamos lá. Avaliação inicial e contínua. Vamos voltar aqui um pouquinho. Inicial porque o paciente chegou, preciso fazer uma avaliação inicial dele, preciso entender do que estamos falando. Contínua, suponhamos, segundo, terceiro dia de internação do cara, preciso continuar fazendo avaliações e comparando com os dados anteriores. Por isso, daí o nome evolução de enfermagem, lá na quinta etapa, tá? Porque eu preciso saber se o paciente evoluiu ou involuiu, eu preciso comparar alguma coisa. Mas a gente chega lá na nossa quinta aula, na aula da quinta etapa. Bom, e essa avaliação eu faço com o auxílio de técnicas. Quais técnicas são elas? São técnicas laboratoriais, né, exames laboratórios de imagem, testes clínicos, então um exame, por exemplo, do martelinho lá no teu joelho, escalas de validação, então, por exemplo, a escala de Braden para risco de lesão por pressão, por exemplo, nos pacientes, protocolos institucionais, então pode ter uma prática específica que tem que ser realizada de determinada forma nessa instituição que você trabalha, tá? E outras formas para você obter informações sobre as necessidades de cuidado do paciente e saúde relevantes para a prática. Aqui eu vou até colocar minha canetinha de vermelho, porque a avaliação de enfermagem ela é a base de todas as demais fases do processo de enfermagem. Pensa comigo, meu querido, que não tem como você fazer diagnósticos de enfermagem de um problema que você não conhece, que você desconhece, que você não viu, que você não ficou sabendo. Não tem como você resolver um problema lá na sua terceira etapa, na sua etapa de metas, e na quarta etapa também de implementação, se você nem sabia que o problema existia. Pode dar sorte de resolver o problema fazendo uma intervenção aleatória, mas não é assim que a banda toca, né? Então, é justamente este o nosso desafio, fazer uma boa coleta de dados. E por que eu enfatizei para você lá na nossa aula anterior sobre teorias de enfermagem? Sobre utilizar uma teoria para levantar dados. Porque levantar dados do paciente, fazer uma coleta de dados, exame físico e assim por diante, não é uma tarefa fácil, não é simples. Demanda tempo,
demanda habilidades. Então, por exemplo, para eu conseguir ter a confiança do paciente para que ele me diga as informações corretas, né, e não saia dando informações aleatórias, para que eu consiga chegar em práticas definitivas para ele. Isso não é uma tarefa fácil. Então, por isso que a gente recomenda, utilize teorias de enfermagem. Elas já provaram por A mais B que isso funciona. Utilize, faça coletas de dados de pacientes com bases fundamentadas na teoria, ou modelos de enfermagem. Pois a avaliação de enfermagem, como eu trago até inclusive no final desse slide aqui, ó, é o elemento-chave da segurança, exatidão e eficiência do quê? Do processo de enfermagem. Eu só vou ter um bom processo de enfermagem daqui em diante se minha coleta de dados estiver certa. Eu vou dar um exemplo para você que aconteceu comigo essa semana aqui no hospital. Essa semana não, anteontem, no hospital aqui. Pô, a gente estava dando plantão, chegou um menino, ia ter alta, né? Chegou lá, o médico foi lá, entregou a carta de alta dele, ele, né, esperou as mães, né, que eu trabalho na pediatria, né, e então a mãe pegou, recebeu a carta da médica, a médica foi embora para outro setor, daqui a pouco, 5 minutos depois, me vem a mãe com a carta na mão e fala, não tá certo não, essa história não tá certa. Eu falei, como assim não tá certo? O menino entrou aqui porque estava com dor abdominal, de forma não clara, ninguém sabia, só foi ele, você, todo mundo falou aqui que ele tava com a dor, ele só começou com dor abdominal do nada em casa. Ela não, ele começou com dor abdominal depois que ele ingeriu o fluido daquele cigarro eletrônico. Imagina a nossa cara quando descobriu isso na alta do paciente. Um menino grande, 16 anos de idade. Então ele mesmo podia ter dito a informação, mas preferiu ocultar. E a mãe também aparentemente ficou sabendo só depois, tá? Do ocorrido, depois que ele já estava internado. Chamei de novo a médica veio, deu-lhe uma comida, eu também dei uma comida de rabo no menino, porque, cara, tu tem que falar a verdade. Imagina que a gente tivesse que dar algum medicamento para reverter esse efeito, ainda bem que não foi o caso, mas imagina que tivesse que dar um medicamento e não sabia que o menino tinha tomado alguma coisa. Começou com essa dor do nada. Passou por exame pra caramba desnecessário, sabe? Então, aí que tá. Só que aí, por que eu digo isso? Como será que foi feita essa avaliação dos dados? Como será que foi feita essa entrevista? Será que o menino ficou acuado? Será que ficaram perguntando pra ele incisivamente? De que, pô, tem que falar a verdade, tem que falar a verdade. Isso talvez não seja o melhor ambiente. Então você tem que criar o ambiente. Isso é uma arte, isso é um curso. Você aprende, isso é uma arte aprendível, tá? Fazer uma boa entrevista, criar o melhor ambiente, fazer esse rapport, né, que a gente chama, você conseguir pegar a confiança desse paciente junto para você fazer essa entrevista. Isso é aprendível, tá? Existem técnicas, existem livros que você aprende a fazer esse rapport, você aprende a fazer esse ambiente. Então, mas isso tem que ser feito. E é sua função, enfermeiro, na sua coleta de dados, aí na sua avaliação de enfermagem, para você realizar o seu processo de enfermagem, que você faça esse aporte, que você faça o melhor ambiente possível para que você tenha sempre as melhores respostas, as respostas mais completas e mais precisas. Bom, a avaliação de enfermagem, o ato de coletar dados, chegar em informações, ela mesma tem 6 etapas. Tá? Quais são essas etapas? Você vai coletar os dados, tá? Você vai identificar os indícios, que são dados anormais, e você vai realizar inferências, que são conclusões iniciais. Basicamente, aquela mesma questão que a gente falou, né? Do método científico, quando você cria um problema na sua cabeça, você vai pensar numa hipótese, eu acho que esse problema é causado por isso, né? Mesma coisa aqui, a gente vai realizar inferências, né? Isso a gente chama na prática de enfermagem de inferência. Eu vou imaginar qual que é o meu problema, ou qual que é o porquê que o paciente tem esse dado anormal, porquê que ele tem este indício. Eu vou validar os dados, ou seja, eu vou conferir se essa informação que eu coletei está correta. Eu vou agrupar os dados através de um modelo de enfermagem, ou teoria de enfermagem. Vou identificar os padrões dessas primeiras impressões,
tá? Essas inferências, eu preciso identificar o padrão dessa inferência. Será que eu estou indo no caminho certo? Será que minha linha de raciocínio estava no caminho certo ou não? E vou comunicar e registrar os dados que eu encontrar. Vamos lá. Fábio, complexo, difícil, não entendi nada. O que você precisa saber? Você vai fazer lá o exame físico, a anamnese, vai olhar os exames laboratoriais, de imagem, né, conforme as suas habilidades. E você vai fazer o quê? Você vai agrupar esses dados, por isso que isso está em negrito, porque essa parte não pode ser pulada. Tá? Dessas 6 etapas da avaliação, tu pode pular qualquer uma. Não pule o agrupamento de dados. Ah, mas Fábio, eu faço coleta de dados já tem 10 anos, né, que eu faço SAI. E nunca fiz agrupamento de dados. Essa é a primeira vez que eu estou ouvindo alguém falar disso. Então você está complicando sua própria vida, tá? O fato de você não agrupar dados só dificulta a sua coleta de dados, ponto. Tá? Pode ser feita sem? Ah, Fábio, eu não quero usar nenhuma dessas 6 etapas que você está me falando aí de coleta de dados. Tá à vontade, irmão. Faz aí o que você quiser. Mas saiba que pode ser muito mais eficiente, mais rápido e muito mais preciso se você utilizar, pelo menos, a fase de agrupamento. Por isso que eu deixei esta bodega em preto, em negrito, aqui para você ver, que o agrupamento de dados é extremamente importante. Você usar modelos, você usar essa teoria de enfermagem para agrupar os seus dados. As outras etapas, de fato, são mais complexas, que basicamente é você pegar esse dado que você já teve, que você adquiriu no caso, você vai identificar dados anormais, você vai ver o que é saudável, o que não é saudável disso tudo. Você vai criar essas primeiras hipóteses na sua cabeça, você vai conferir, você vai buscar uma confirmação deste dado que você obteve já anteriormente. Aí você vai agrupar esses dados e você depois vai identificar os padrões das suas primeiras impressões. Tá? Então você vai, depois desse agrupamento, seria basicamente você ver se os padrões estão corretos dentro de cada caixinha de agrupamento. Então, sei que o restante é realmente bem complexo. Você tem que se interessar muito pela matéria para entender ou para aplicar isso na prática. Mas vamos focar aqui no agrupamento. Coletei meus dados, fiz a anamnese, exame físico e vou agrupar os dados. Como que eu realizo isso? Eu realizo isso através de um modelo. Tá? Qual modelo? Trouxe alguns exemplos para você. Padrão de saúde funcional de Gordon. Quem que é Gordon, Fábio? Gordon é a primeira autora, o primeiro presidente da Nanda International. Tá? Então, Gordon foi uma teorista também, ela acabou criando um modelo aí do padrão funcional de Gordon e ela separa os problemas de enfermagem em 13 domínios e algumas classes. Aí você fala, caramba, Fábio, eu já ouvi falar sobre isso. Sim, o Nanda. Nanda é separada exatamente, é baseada no padrão funcional de Gordon. Tá? Então você pode estar utilizando isso. Ah, o paciente tem um problema respiratório, então eu vou colocar isso dentro da caixinha lá de problemas respiratórios e cardíacos, no caso que é a mesma caixinha. Ah, o paciente brigou com a esposa, vou colocar isso lá no problemas familiares. Né? Vou colocar cada problema na sua caixinha, para que eu consiga depois agrupar os problemas que estão na mesma caixinha e chegar de forma mais rápida a diagnósticos e até mesmo resolução desses problemas. Também posso utilizar necessidades humanas básicas de horta. Lembra que lá na aula de teorias de enfermagem eu falei para você que o quê? Que horta, ela traz para a gente, ou ela indica que utilizamos 3 caixinhas. As caixinhas de problemas psicossociais, psicobiológicas e psicoespirituais. Então, tudo que for biológico, vou colocar na caixinha do biológico. Tudo que for espiritual, caixinha do espiritual. Tudo que for problema social, no social. Bom, né? Eu terei meus problemas agrupados em grupos e consigo chegar de forma muito mais objetiva a resoluções. Posso fazer pelas necessidades humanas de Maslow. Olha lá a pirâmide aqui aparecendo de novo. Eu posso agrupar problema psicológico, problema de estima, problema de segurança, como é lá na pirâmide. Tá? Isso também você pode estar utilizando. Posso agrupar por sistemas orgânicos. Fábio, eu não decorei nenhuma teoria, minha cabeça é ruim pra caramba. Beleza, tu aprendeu anatomia? Então vai na anatomia, filho.
né? Tudo que for problema respiratório, tudo que for problema cardíaco, tudo problema intestinal, problema ósseo, problema de pele, tu separa de acordo com o que você sabe separar. Ah, mas Fabio, mas aí tem a parte psicológica também. Põe, abre uma caixinha só de psicológico e põe tudo dentro. Mas pelo menos agrupou, pelo menos fez o mínimo. Você não conseguir fazer isso, né? Porque basicamente quando você coleta dados e não agrupa, você tem isso daqui, você tem esse resultado. Você tem dados soltos. Então, um dado aqui, um dado aqui, um dado aqui, um dado aqui, um dado aqui. E o que você faz com esses dados? Nada. Nada. Dados soltos não são nada, não são informação, não são nada para você. O fato de você agrupar dados, veja que eu peguei esses dados, pintei, ó, esse daqui de uma corzinha, esse da mesma corzinha, esse da cor. Opa, esse daqui já é outro problema, é outro de outra cor. Então, de outra corzinha, vou pintar esse de outra corzinha, esse de outra corzinha. Aqui já tem uma outra classificação. Então, vou pintar de preto, olha, outra corzinha. Veja que o ato de eu começar a identificar faz com que esses três aqui estão falando a mesma língua, tá? Ou se não, esses daqui também são da mesma origem, tá? Então, aqui tudo bem, que aqui está falando de conhecimento, mas aqui basicamente para mim é o diagnóstico de enfermagem. Quando eu agrupo problemas, eu chego mais rapidamente no coração do diagnóstico. Eu sei que diagnóstico é aquele só de olhar talvez os problemas. Deu para entender a diferença de você fazer um processo de enfermagem, se agrupar dados, deixar essas informações soltas e você fazer com agrupamento de dados? Vê como é diferente? Vê como é muito mais objetivo, muito mais real, muito mais simples e rápido, inclusive. Ah, Fábio, mas eu estou perdendo tempo para agrupar esses dados. Será? Será que você não está ganhando, não? Será que você não está demorando 5 minutos a mais agrupando? Literalmente, você pode pegar a folha, faz uma tabelinha, coloca 3 linhas, coloca né, vai escrevendo cada problema dentro de uma classificação. Será que isso não vai facilitar a sua vida lá na frente? Eu tenho certeza que sim. Bom, mas agora eu tenho uma atividade prática para você, tá? Eu vou te apresentar um caso clínico. Vou até abrir aqui o slide para você acompanhar junto comigo. Eu vou apresentar para você um caso clínico aqui na tela. Eu quero que você pause, né, óbvio, o vídeo. O vídeo não vai esperar, sinto muito, não vou ficar aqui esperando 10 minutos. Você pausa o vídeo e eu quero que você agrupe os dados coletados segundo a teoria das necessidades humanas básicas de Horta, tá? Horta tá aqui nesse código QR, tá? Escaneie esse código QR, tá aqui embaixo de mim, com o seu celular. Você vai chegar nesse modelozinho aqui, que é o modelo de Horta para coleta de dados. Então, aqui você consegue ver, tá pequenininho, mas a gente consegue ver juntos, eu consigo dar uma pequena explicação para você. Lembra que Horta, ela classifica em necessidades psicossociais, psicobiológicas e psicoespirituais, né? Então, tudo que for necessidade biológica, você vai colocar nessa tabelinha, né? Nessa coluna. Então, tudo que for questão de hidratação, nutrição, eliminação, sono, exercício, questão física, sexualidade, é tudo nessa primeira tabelinha. Na segunda coluna, tu vai colocar tudo que é questão de segurança, amor, liberdade, comunicação, criatividade, aprendizagem, lazer, tá? E na parte espiritual, tudo que for religioso, teológico, ético e assim por diante, tá? Então, escaneia o código QR, pega esse modelinho, deixa ele do lado de você, ou você não imprime, se você tiver acesso rápido. Eu vou mudar o slide, eu quero que você pause e, na sequência, eu vou trazer uma resolução para você, tá? Então, vamos lá. Ó, virei, este é o caso clínico, tá? Então você pausa aqui e classifica. Veja como é complicado. Imagina que você só tem essas informações, ou melhor, essas informações aqui, na sua prática, e você não agrupa os dados. Olha o tanto de informação solta que tu vai ter que processar para realizar o diagnóstico de enfermagem. É por isso que lá meus alunos, a maioria me fala, Fábio, é muito difícil fazer processo de enfermagem, é muito difícil fazer diagnóstico de enfermagem, eu não sei usar o Nanda, porque não agrupa dados. Então, agrupem esses dados aqui, pause esse vídeo, agrupa esses dados, conforme o modelinho que está aqui no código QR, porque nós vamos chegar em alguns resultados. Já quero deixar claro de antemão, não é necessário que todos estejam iguais. Pode ser que o meu esteja diferente do seu,
Pode ser que o seu esteja diferente do coleguinha que está assistindo o vídeo aqui junto com você. Porque cada um tem sua interpretação. Pode ser que o que interprete, às vezes, que é social, tu interprete de biológico. Beleza, tá? Em algum momento, você ou eu vai ter que mudar de opinião. De acordo com as linguagens padronizadas, que é assunto do próximo vídeo, assunto da próxima aula, no caso, né, que seria diagnósticos de enfermagem. Então, mas não tem problema se está diferente, não é que está errado. Às vezes é só uma questão de interpretação de acordo com a sua visão de mundo ou com a minha visão de mundo atual. Que aí eu trouxe para vocês aqui, eu interpreto esse caso clínico assim. As necessidades psicológicas, psicobiológicas dessa paciente são: ela tem 36 anos, está com a pneumonia, está com tanto de sinais vitais, ela fuma 2 maços de cigarro por dia, está com os pulmões apresentando roncos bilaterais, tosse produtiva e está com glóbulos brancos de 16 mil. Na questão psicoespiritual, ela é episcopal, né, como religião, afirma estar com medo de contrair AIDS em decorrência de tanta picada de agulha no hospital. Então ela tem essa crença. E as necessidades psicossociais é que ela é casada, ela tem 3 filhos, ela é paisagista, é dona de casa, está preocupada com a maneira que o marido está cuidando dos filhos, algo que é muito difícil para ele, né, nesse período que ela está indo ao hospital. Então, essa são meus dados de forma organizada. Veja como clareou minha mente. Espero que tenha clareado a sua também, tá? Você conseguir enxergar em grupos. Você está vendo dados que fazem parte do mesmo grupo. Eu consigo até ver correlações da pneumonia com a temperatura, a respiração com a pneumonia também consigo ver relações, tosse produtiva consigo ver também em relação com a pneumonia, glóbulos brancos eu consigo ver em relação com a pneumonia e também com a questão dos 2 maços de cigarro por dia. Veja como eu já consigo até começar a agrupar mais ainda os dados, deixar eles mais perto. Veja como você vai vendo relações entre as informações, tá? Isso é muito legal, tá? Então, a partir de hoje, agrupe dados. E é assim que a gente finaliza essa aula aqui, para a gente dar sequência na próxima aula, falando da segunda etapa de diagnósticos de enfermagem.